Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Álvaro André Ministério Tempo para Ver. Eu já cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é um privilégio, uma bênção muito especial me dirigir a cada um de vocês neste dia para compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês. Por isso eu já lhes peço que deixem o seu like, comentem, compartilhem. E aqueles que ainda não são inscritos, que vocês se inscrevam em nosso canal, para que assim essa comunidade que nós temos aqui possa ir crescendo e estas mensagens que semanalmente nós publicamos aqui possam chegar a mais pessoas. Você que ainda não é inscrito, clique aí na barrinha de inscrições abaixo do vídeo e venha fazer parte desta família que a cada dia vem crescendo mais. E vocês têm a sua liberdade de comentar, compartilhar aí nas redes sociais, para que assim o algoritmo do YouTube possa compreender que estes sermões estão sendo de grande relevância para a vida de vocês. Então fica aqui o meu agradecimento pela audiência de cada um que semanalmente tem nos dado atenção. Hoje eu quero falar com vocês sobre o tema: o que fazer quando a religião ela se torna um fardo? E o que eu quero dizer com fardo? Aqueles que trabalharam aí na roça vão entender do que eu estou falando. Quando eu era criança, lá no Paraná, nós trabalhávamos na colheita de algodão e tinha lá os fardos de algodão que nós colocávamos, a lã que era tirada ali dos pés de algodão. E desta forma o fardo era um saco que, à medida que nós íamos enchendo, ele se tornava pesado. Então, o que fazer quando a religião ela deixa de ser leve, de ser aquilo que nos encaminha para Cristo, para Deus, que nos reconecta com Deus, e ela se torna um fardo pesado, se torna um saco em nossas costas, totalmente pesado. A Bíblia diz o seguinte aqui em Marcos, no capítulo 2, a partir do versículo 23 até o 28, diz assim, ó: E aconteceu que, passando ele num sábado, pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês, porque fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Vamos inclinar nossos rostos agora e vamos falar com o Deus Todo-Poderoso para que Ele nos ilumine através da exposição de Sua gloriosa palavra. Amado Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós seguimos na Tua presença, Pai. Seguimos aqui no YouTube, Pai, expondo a Tua palavra, Pai, expondo o Evangelho de Marcos, Pai. Pedimos, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude, Pai, que possamos, Senhor Jesus Cristo, ser iluminados através da Sua palavra, Pai, e que possamos compreender, Pai, que a religião ela não pode se tornar pesada, Pai, ela não pode se tornar um fardo, Pai, mas que possamos viver vidas leves, Pai, que agradam a Ti através, Pai, do ensino claro, puro e simples das Sagradas Escrituras, sem exageros, Pai, sem usos e costumes criados pela mentalidade humana, mas que tudo que nós ensinarmos, Pai, seja pautado pela Tua palavra. O que fazer, Pai? Quando a religião se torna um fardo, devemos nos voltar para as Sagradas Escrituras, Pai, e devemos nos entregar a Ti em oração, Pai, pedindo a direção do Teu Espírito para compreendermos o que é bíblico e o que não é,
No nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que o Senhor abençoe, Pai, a cada irmão que vai ouvir este sermão, Pai, e que possa ser de edificação para cada um deles. Em Teu nome, ó Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Meus irmãos, o Wisber, ao comentar esta seção aqui do Evangelho de Marcos, que nós acabamos de ler, ele diz o seguinte: por certo, Deus está mais preocupado em suprir as necessidades das pessoas do que proteger tradições religiosas. E o que ele quer dizer com isso? É o mesmo que foi dito pelo profeta Miqueias, se eu não me engano, que dizia que Deus ele deseja misericórdia e não sacrifício, e o próprio Jesus ele repete essas palavras. O profeta Samuel disse a Saul também que é mais importante obedecer a palavra de Deus do que sacrificar, do que fazer um sacrifício de tolo, como disse Salomão ali em Eclesiastes, no capítulo 5. Mas quanto cuidado, meus irmãos, nós como crentes em Cristo e as lideranças da igreja devemos ter de não confundir dedicação e participação na organização de eventos e ministérios dentro de uma denominação ou metas eclesiásticas com a simples e verdadeira e plena religiosidade. Então, quanto cuidado nós temos que ter para não confundir frequência em cultos, frequência em ministérios, em eventos e organizações que são feitas dentro de uma denominação com religiosidade plena, simples e verdadeira. Não é a frequência em eventos ou ministérios que nos tornam filhos de Deus, mas o quanto nós nos parecemos com Jesus Cristo. Pois o sujeito ele pode participar de todos os ministérios de uma igreja, pode estar presente em todos os eventos que acontecem em sua denominação, ser participativo, até evangelizar, falar de Cristo para outras pessoas e ser um demônio dentro da sua casa, espancar a esposa, espancar os filhos, deixar os filhos passar necessidade, só que dentro da igreja é um santinho. Não adianta, meus irmãos, ser participante na denominação e dentro da sua casa ser um bruto, um ignorante, ser um hipócrita. Não podemos confundir denominação e participação aí nelas com Deus e com adoração. Não se adora a Deus guardando dias, regras, ritos humanos, mas amando o próximo. Muitos podem ser fanáticos religiosos aí e cumprir todos os preceitos da sua religião, mas quando vem um pobre necessitado verdadeiramente bater a sua porta, ele não é aí humilde e ele não consegue ser aí uma pessoa que consegue compartilhar com as pessoas. Em uma passagem paralela a essa que nós acabamos de ler, ali em Mateus 12:7, Jesus ele disse o seguinte, abram comigo aí em Mateus 12:7, até o final desta exposição, nós vamos estar repetindo esse texto, e Jesus ele diz assim, Mateus capítulo 12, versículo 7, mas se soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis o inocente, não estariam oprimindo o inocente. Jesus deseja misericórdia e não sacrifício, e por isso, meus irmãos, eu quero deixar esta reflexão já de início para vocês. O que adianta ser participante dos ministérios de uma denominação, participar do grupo de louvor, participar da ceia do Senhor, participar do evangelismo, de viagens missionárias, participar de tudo quanto evento que surge na cabeça das lideranças de uma igreja, e você não ser sincero diante de Deus, ser um santo do paoco dentro da sua igreja e dentro da sua casa, ser um maldito, um filho do diabo. Mas notem comigo o que diz os versos 23 até o 25. Aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas.
Então aqui há um simples ato aí de Jesus com os seus discípulos. Provavelmente já era tarde e eles estavam aí com fome e estavam procurando algo para comer. E uma simples atitude aí faz com que cause um alvoroço aí no arraial dos judeus. Mas veja o que segue aí nos versos 24 e 25. E veja o que diz aí os fanáticos religiosos do tempo de Jesus, ó. E os fariseus lhe disseram: vês, porque fazem no sábado o que não é lícito? Então eles fazem uma pergunta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: por que que o Senhor e os teus discípulos estão fazendo algo que a lei proíbe? Vocês estão quebrando a lei. Vocês não são judeus genuinamente porque vocês estão quebrando a lei de Moisés. Vocês estão trabalhando no dia de sábado. E o verso 25 diz, ó, mas ele disse-lhes, então Jesus vai começar a responder por que que eles estavam colhendo espigas de trigo ali num dia de sábado, visto que aparentemente dentro do contexto da lei mosaica era proibido. E ele disse, mas ele disse-lhes, nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam, e aqui ele apela para o fato que está registrado lá em 1 Samuel, capítulo 21, de 1 a 6, aonde Davi, ele estava com fome, provavelmente havia vindo de uma guerra, e procurou no templo algo para comer, e ele segue aqui, ó, dizendo que já havia acontecido algo parecido e Davi fez algo que aparentemente quebrava a lei. Mas a religião, meus irmãos, ela não deve sufocar a bondade e a misericórdia, a prática da fé e jamais tomar o lugar de Deus. E ali o sumo sacerdote, quando Davi procura ele e pede dos pães da proposição, Aimeleque não nega os pães da proposição para ele, fala, ó, eu não tenho nenhum outro tipo de pão aqui não, Davi, eu só tenho pão sagrado, mas se você está com fome, está aqui. Ele não deixou de prestar o amor e a misericórdia, que é a prática da fé verdadeira. Então ali ele verdadeiramente cumpriu a lei de Moisés de uma forma mais ampla. Jesus e os seus discípulos, através de um simples ato, meus irmãos, ele desafia a religiosidade ali do seu tempo, pois à primeira vista parecia que eles estavam quebrando a lei de Moisés, mas na verdade Jesus mais uma vez estava se preparando para ensinar este povo ali o real significado do sábado e como cumpri-lo de uma forma mais profunda do que simplesmente guardar um simples dia da semana. Desta forma, assim como no texto anterior, Jesus ele confronta o legalismo religioso ali do seu tempo, demonstrando para eles que a lei deveria ser usada como um recurso pedagógico para ensinar e não para escravizar, que é o que ela realmente é, um recurso pedagógico de ensino. Assim como nós temos os símbolos de fé de Westminster, a Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior e Catecismo Breve de Westminster, que são recursos pedagógicos da exposição da Palavra de Deus para que possamos compreender as principais doutrinas bíblicas. Por isso ele explica que a lei não era para ser usada para manipular, mas para ensinar, e assim ela possa produzir o fruto que lhe corresponde, que é uma vida transformada, que são vidas transformadas, não uma vida vazia, cega e escravizada por rituais mortos, frios e tradições mortas que não produzem nada. Então Jesus aqui ele faz uma separação do que é a lei moral de Deus, do que é a lei verdadeira de Deus e do que são rituais e sacrifícios meramente humanos, ideias humanas que não produzem nada. E isso é um alerta para nós, queridos amigos, que somos reformados. Muitas vezes nós levamos muito a sério a nossa tradição, que nos esquecemos de analisar o que é bíblico e o que não é, e o que é apenas tradição e legalismo meramente humano. Tem coisas, meus irmãos, dentro da igreja que vão nascendo,
que nem no pensamento dos irmãos confessionais lá de Westminster estava na mente deles. Muitas coisas foram surgindo através dos anos, modificações foram feitas na própria Confissão de Fé de Westminster por causa da cabeça corrompida dos seres humanos, que acham que devem sempre estar inovando. Então isso é um alerta para nós reformados. Muitas vezes levamos muito a sério nossas tradições, que esquecemos de analisar, à luz das Escrituras, o que é bíblico e o que é apenas tradição e legalismo meramente humano. Graças a Deus, meus irmãos, nossas tradições, elas são bíblicas. Nossos símbolos de fé aí de Westminster são usados como métodos pedagógicos de ensino. E se nós estudarmos esses auxílios de forma correta, não seremos legalistas, mas nós seremos verdadeiros cristãos e estaremos prestando a Deus um culto e uma religião equilibrada, pura e simples. Lá em Provérbios diz que não devemos nos esquecer dos marcos antigos. E desta forma, meus irmãos, os nossos irmãos lá de Westminster, eles deixaram um legado para nós que nós devemos observar, devemos aprender com eles, devemos colocar em prática todas as doutrinas bíblicas que foram expostas em nossos símbolos de fé, mas sempre devemos entender que aquilo que não é bíblico, se é que há alguma coisa que não é bíblica dentro dos nossos símbolos de fé, que eu duvido muito que haja, deve ser rejeitado. Então só assim nós teremos uma religião equilibrada, pura e simples, que não será um fardo, que não será pesada, porque nós estaremos observando a Bíblia Sagrada e a nossa tradição com consciência, meus irmãos, e estaremos tendo uma religião pura e verdadeira que não é pesada, mas que em verdade nos aproxima de Deus. Não estaremos adorando como os fariseus, que observaram e criaram muitas regras, que muitas vezes eram antibíblicas. Jesus, mais à frente, aqui no Evangelho de Marcos, ele vai dizer: por meio das vossas tradições, vocês têm invalidado a palavra de Deus, porque o que eles chamavam de tradição não vinha da palavra de Deus, mas vinha da cabeça deles. Se eu não me engano, são 612 regras que eles inventaram da própria cabeça, e por isso eram antibíblicas, e verdadeiramente nós só teremos uma fé viva, pura, plena e simples, se essa fé for pautada pelas Escrituras. Então devemos analisar o que os antigos ensinaram, devemos estudar à luz das Escrituras a patrística, para entendermos o que foi a fé ali pós-apostólica, depois da partida dos apóstolos. Depois devemos estudar aí o que foi a Reforma Protestante, entender quem são os Covenant lá da Inglaterra, que foi quem escreveu aí a Confissão de Fé de Westminster, para que possamos ter uma religião pura e simples, não um fardo legalista que nos impõe ritos que mais se parecem os rituais mortos do judaísmo. E desta forma, meus irmãos, teremos uma fé verdadeiramente bíblica. E Jesus ele segue aqui com seus argumentos, versos 26 a 28, falando de Davi, como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, ou Aimeleque, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. Então aqui Jesus ele apela para este fato que ocorreu na vida de Davi, e ele diz o seguinte: vocês não se lembram como que Davi ele entrou no templo, na casa de Deus, e procurou o sumo sacerdote Aimeleque e pediu algo para comer? O que não era lícito fazer, que aparentemente estava quebrando a lei de Moisés, mas na realidade ele não estava quebrando, porque o sacerdote ele tinha a autoridade para dar este pão aí, e ele foi e deu, e cumpriu assim o mandamento da misericórdia. E o verso 27, e disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Era o mesmo que Jesus estivesse dizendo: presta atenção, fariseu, a religião, a lei foi dada
para o homem, para ser um auxílio para o homem, e não o homem foi dado para a lei. Então vocês têm que entender que a religião foi feita para nos aproximar de Deus, não para se tornar um Deus. Nós não fomos feitos para a religião, mas a religião foi feita para nós. A religião é uma ferramenta que nós usamos aí para nos aproximarmos de Deus. Nós temos que entender que a religião pura e simples, ela está pautada nas Sagradas Escrituras, não é na mente humana. Aquilo tudo que for meramente o fracasso mental dos seres humanos deve ser rejeitado e deve ser aplicado apenas o que é bíblico. Por isso que a religião ela foi feita para o homem e não o homem para a religião. E o verso 28, Jesus ele diz, assim o Filho do Homem, até do sábado, é o Senhor. É o mesmo que ele estivesse dizendo, vocês têm que entender que o verdadeiro descanso sou eu, por isso que ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E desta forma ele oferece o fardo, o jugo dele que é leve, que é suave para nós. E desta forma, meus irmãos, a religião pura, simples e bíblica, ela não é um peso cheio de encargos, mas sim uma religião que reflete o pensamento de Deus. A religião deve nos libertar, não nos oprimir. Jesus, a partir de agora, ele demonstra, queridos amigos, que seus discípulos eles não estavam quebrando a lei de Moisés. Eles estavam simplesmente procurando alguma coisa para comer. Eles estavam com fome. Haviam andado praticamente, acredito eu, o dia todo com Jesus evangelizando. E desta forma, chegou um momento que eles estavam com fome. E isto era permitido pela lei de Moisés, que aqueles que estivessem com fome podiam entrar na plantação de terceiros e podiam tirar o que tivessem necessidade, só não podiam passar a foice. E desta forma eles estavam dentro do contexto da lei de Moisés. E ainda assim o povo judeu, os fariseus, os condenam e dizem que estão quebrando a lei de Moisés. O que estava errado, meus irmãos, não era a atitude de Jesus e dos seus discípulos, era o fanatismo religioso dos fariseus, que julgavam um dia da semana, um simples dia da semana, superior até o próprio Deus. E desta forma, eles é que estavam quebrando a lei, e eles não percebiam. Não era Jesus e os seus discípulos que estavam errados, mas era a interpretação deles que estava totalmente equivocada. Eles estavam colocando a lei e a guarda de um dia da semana acima do próprio Deus. Então reflita sobre isso. Você tem colocado a sua denominação acima do próprio Deus? Você tem colocado os ministérios da sua igreja acima do próprio Deus? Você tem colocado o sermão do seu pastor acima da própria Bíblia? Ou você tem analisado o sermão do seu pastor? Você tem colocado as organizações internas da sua igreja acima do verdadeiro ensino bíblico? Pense sobre isso. O quão terrível e desagradável, queridos amigos, é quando colocamos regras, ideias e leis criadas pelo próprio homem acima de Deus. Isto é um confronto para nós, meus irmãos, que temos a tendência de nos tornar legalistas, de olhar o pecado do outro e não olhar para dentro de nós mesmos. Isto é um confronto para nós, devemos pensar que tipo de religião nós estamos praticando. É o cristianismo puro e simples, como dizia C.S. Lewis? Ou é a religião que nós criamos na nossa própria cabeça, são coisas que nós inventamos? Eu me lembro, em uma certa ocasião, o pastor César Cavalcante, ele não é um reformado, mas muitas coisas que ele prega são equilibradas. E ele dizia, ora, meu Deus do céu, quem foi que disse que mulher não pode usar calça? Quem foi que disse que não pode pintar as unhas, que não pode cuidar dos cabelos, usar maquiagem? Quem disse que pode barba ou que não pode barba? Quem foi que colocou isso aí? Onde é que está na Bíblia? Eu concordo muito bem com ele quando diz essas coisas, porque tudo isso não passa de usos e costumes. A religião foi criada para nos reconectar com Deus, não para se tornar um Deus para nós. Muitos têm colocado o calvinismo e o arminianismo acima até do próprio Deus. Outros
como pastores que se julgam bíblicos estão aí nas redes sociais dizendo, não tem salvação fora do arminianismo, o outro diz, não tem salvação fora do calvinismo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se essas duas escolas de interpretação for obstáculo para a salvação, eu estou disposto até rejeitar uma e outra e ficar apenas com as Escrituras, meus irmãos. Todos sabem que eu sou calvinista e eu jamais vou negar isto. Eu sou bíblico, eu sou reformado, mas não é por isso que eu vou achar que meus irmãos arminianos não serão salvos. Ainda que eu entenda que eles têm uma interpretação das Escrituras que, ao meu ver, é equivocada. Mas eu sei que há salvação entre eles porque eles pregam que Jesus é o Salvador, que o caminho para o Pai é Ele, que o único caminho para entendermos a fé é a Bíblia Sagrada. Não tem como eu ficar contra os meus irmãos arminianos porque eles pregam a mesma Bíblia que eu. Eles pregam o mesmo Jesus que eu. Ainda que em algumas doutrinas nós divergimos, eles são nossos irmãos. Então, não podemos confundir a nossa religião aí com o próprio Deus, fanatismo religioso acerca de dias, datas, rituais. Tudo isso é doentio, meus irmãos, não reflete a fé verdadeira e escraviza, mata espiritualmente e, por fim, separa o homem de Deus. Pois é fé legalista, ela se torna pesada. Ao contrário, deveria transformar vidas e trazê-los para perto de Deus, não separar. A religião verdadeira, meus irmãos, ela nos aproxima e nos reconecta de Deus, não nos separa. A religiosidade falsa não faz de nenhuma pessoa um cristão, mas transforma ela em um boneco de ventríloco, meus irmãos, que fazem apenas aquilo que é ditado pelo líder da sua denominação ou da sua seita. Eu, durante muitos anos, meus irmãos, eu fui escravizado em um dogma religioso que não provinha das Sagradas Escrituras. E nós só fazíamos aquilo que o profeta ditava. Se o profeta não ditasse, nós não podíamos fazer. Se o profeta não ensinasse, se o profeta não falasse, nós não podíamos estudar teologia, não podíamos ter bíblias de estudo, comentários bíblicos, não poderíamos nos matricular num curso de teologia porque só a palavra do profeta é que valia. Meus irmãos, se tal profeta contradiz as Sagradas Escrituras, deve ser rejeitado. E hoje eu posso dizer para vocês, não existem profetas. O que existem são pregadores ungidos pelo Espírito Santo que nos ensinam o caminho da salvação através da Bíblia Sagrada, que é a perfeita revelação de Deus, pura e inerrante. Não são as ideias de um profeta louco que vai me mostrar o caminho, mas sim o que está revelado nas Sagradas Escrituras. Por isso, nossa religião tem que refletir a palavra de Deus, meus irmãos, não ideias e tradições meramente humanas, costumes meramente humanos. Não é porque a sua ou a minha igreja sempre fez que está correto. Se não estiver pautado pelas Sagradas Escrituras, são séculos de erros e exageros, meus irmãos. Certa feita eu dizia para um católico romano, ele dizia o seguinte, a minha igreja ela tem 2 séculos, tem 2 milênios de tradição, 2000 anos de tradição, são séculos de tradição, e vocês protestantes vêm dizer que nós é que estamos errados? E aí eu dizia para ele, pois é, meu amigo, são aí séculos de tradição totalmente errada, porque não é pautada pelas Sagradas Escrituras. São séculos e mais séculos de erros teológicos. Só porque o Papa falou ex cátedra, eles acham que aquilo ali é inspirado por Deus. Eu digo para vocês, se não estiver pautado pelas Sagradas Escrituras, ele pode falar de onde ele quiser, para mim não me interessa. O que me interessa é a Bíblia Sagrada, é o que Jesus revelou em sua palavra. Então, não é porque a sua ou a minha denominação sempre fez que aquilo é bíblico. Pode ter séculos de tradição, se não for pautado pela Bíblia Sagrada, são séculos de erros, exageros e equívocos. A tradição, meus irmãos, ela só é boa quando ela é pautada e fundamentada na Bíblia Sagrada, não no achismo humano. Não é o que eu acho, não é o que eu penso.
Em uma ocasião eu vi um irmão pregador dizendo o seguinte: por que a pregação expositiva dentro das igrejas é tão importante? E o sistema lectio continua, por quê? Aquele tipo de pregação em série, livros e livros da Bíblia são expostos a cada domingo, e desta forma, meus irmãos, por que ele dizia que era tão importante? Porque esse sistema de exposição das Sagradas Escrituras obriga o pregador a pregar a Bíblia, não o que ele acha, não o que ele pensa, não o que ele quer pregar, mas o que diz a palavra de Deus. A misericórdia para com o necessitado e pecador é mais relevante, meus irmãos, do que um sacrifício legalista. Cristo não leva em consideração o sacrifício de homens legalistas que levam muito a sério o seu dogma religioso, as minúcias de suas tradições falidas e fétidas, mas não têm amor pelo próximo, meus irmãos. E aqui eu já vou entrar em um ponto que é extremamente doloroso de falar, o quão terrível, meus irmãos, é ver homens religiosos que dizem que falam em nome de Deus, só que quando é para exercer essa tal fé que ele diz que tem, e aí mostra que a sua fé é morta, porque não tem obras, ela é irrelevante. Quando tem que demonstrar amor pelo próximo, eles viram as costas. O saudoso John MacArthur, ao comentar esse texto, ele declara o seguinte a respeito do próprio Jesus, ó. Ele demonstrou a misericórdia e compaixão com as pessoas. Eles, os legalistas, estavam preocupados apenas em proteger os seus costumes mesquinhos. Então, desta forma, meus irmãos, esses grandes coronéis aí das grandes denominações pentecostais e neopentecostais e até dentro do movimento reformado, eles estão preocupados em proteger a sua religião fétida. Eles não estão preocupados com a causa do aflito, do necessitado e do pecador. Em uma ocasião, meus irmãos, eu vi o cúmulo da falta de caráter. Eu confesso que quando eu vi o cúmulo da falta de caráter, eu fiquei totalmente estarrecido, porque veio de uma pessoa, de um homem, que, confesso, eu admirava e respeitava demais. Ele se autoproclamava um apóstolo. Um dia qualquer desses aí, uma senhora de família muito colaboradora aí e participante do segmento religioso que nós estávamos inseridos ali, ela adoece e devido a complicações aí da doença chamada diabetes, ela teve que amputar uma das pernas. O que quer dizer que ela já não seria mais tão ativa assim como ela era antes. O que aconteceu? O dito apóstolo, ele foi fazer uma viagem aí e visitou ao país onde essa senhora morava. A família o aguardava ansiosamente, esperando que ele passasse por ali, trouxesse uma palavra que fosse ali edificante para eles, trouxesse medicamentos, alimentos e uma ajuda financeira. Não porque eles eram participantes aí na tal obra, mas por empatia e por amor cristão, que era algo que o dito apóstolo vivia sempre falando do amor divino, falando do amor cristão. E quando precisou ali demonstrar esse tal amor divino que ele pregava, esse tal amor cristão, ele fracassou miseravelmente, queridos amigos. Então eles não esperavam ajuda porque eles eram participantes ali naquela obra, mas eles esperavam porque ele pregava o tal amor divino, o tal amor cristão, e na hora que precisou aí demonstrar, ele fracassou miseravelmente. E desta forma, em um ato de frieza e falta de amor, ele deixa uma caixa ali de livros estúpidos, que não ensinam nada, e diz para eles assim, adiante, siga em frente, que Deus te abençoe, e assim virou as costas e foi-se embora. Nenhuma oração foi feita para aquela senhora. Era um homem religioso, queridos amigos, observador aí dos dogmas de sua seita. Ele pregava eloquentemente as insanidades que ele e o seu profeta pregavam, e eles criam, mas o seu sacrifício se tornou podre e fétido.
pois não teve misericórdia de nenhuma única alma sequer, apenas o sacrifício, o que Jesus prontamente ele rejeita e condena. Não adianta, meus irmãos, ser um fanático religioso, mas sem amor pelo próximo. Jesus ele disse, Mateus 12:7, misericórdia quero e não sacrifício. Em uma ocasião, em um ato de desespero ali em 1 Samuel, o rei Saul, ele julgou que o profeta Samuel estava se demorando e ele prontamente vai e mata um animal ali e oferece para Yahvé dos exércitos. E o que acontece? Ele achou que estava fazendo uma obra para Deus, só que Samuel logo chega e condena o seu sacrifício e diz o seguinte aqui, 1 Samuel 15, 22, 23, Porém Samuel disse, tem porventura tanto prazer em holocaustos, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Ele está dizendo o seguinte, o Senhor está olhando mais para sacrifício do que obedecer a sua palavra? E ele diz, eis que obedecer é melhor do que sacrificar e atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Então você praticar aquilo que diz a palavra de Deus é mais importante do que um rito religioso, do que um dogma que surgiu na sua cabeça, do que doutrinas que você inventa diariamente e não se pauta pelas sagradas escrituras. O que vai contar no final é a religião pura e simples que Tiago ensinou, que é olhar a causa dos órfãos e das viúvas. É você olhar para a causa do seu irmão que está em necessidade, é você olhar para a vida do pecador e ter misericórdia dele. Uma certa ocasião, o reverendo Hernandes Dias, ele dizia o seguinte, a pior coisa do inferno não é o fato dele existir, mas é ter que ir para lá. E desta forma ele explicava e onde ficava o inferno? No final de uma vida distante de Deus. Então não adianta frequência em cultos, não adianta frequência em ministérios, frequência em eventos que os homens criam, se você está distante de Deus. Não adianta participar da ceia do Senhor se o seu coração está lá adorando Baal e está adorando Mamon. E por isso aqui o rei Saul ele foi condenado, o verso 23, porque a rebelião é como feitiçaria. É o mesmo que você ir ali e oferecer um sacrifício para um ídolo. Quando você faz um sacrifício que aparentemente é para Deus, mas em rebelião contra a sua própria palavra, é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então Saul ele foi rejeitado porque desobedeceu a palavra de Deus, ele não soube esperar. A religiosidade propriamente dita, queridos amigos, ela não é má. O que é má é a atitude dos seres humanos. O que é mal é o ser humano e o mau uso que ele faz da religião. Jesus nos ensina, meus irmãos, que a religião foi feita para o homem e não o homem para a religião. Como a religião foi feita como uma ferramenta que é feita para o uso aí do trabalhador, não o homem para a religião. E desta forma, meus irmãos, a religião foi feita para o homem, não para ser escravo dela. A religião verdadeira, queridos amigos, ela liberta, ela não oprime e nem escraviza. Ela abre os olhos de cegos, ela dá vida a mortos espirituais. Jesus é o nosso descanso, queridos amigos, não é um único dia da semana, não é a religiosidade em si que vai nos salvar, mas é a religiosidade oferecida biblicamente, meus irmãos. Então, o que fazer quando a religião se torna um fardo? Devemos nos voltar para as Sagradas Escrituras, de joelho no chão e em jejum, pedir que Deus nos alimente com a sua palavra e nos mostre qual é a religião verdadeira, a religião que é leve, a religião que é pura, a religião que nos aproxima de Deus, não a religião que nos faz loucos e fanáticos, não a religião que nos afasta dos nossos familiares, mas a religião que nos aproxima de Deus e que nos coloca em união com a nossa família, meus irmãos. Não é pelo muito glorificar a Deus que
que você vai ser salvo, mas é por cumprir a palavra de Deus verdadeiramente da forma que está expressa aqui. Jesus, com um simples ato aí, ele demonstrou qual era o significado da verdadeira religião e qual era o significado pleno do sábado. Ele é o nosso sábado. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu fardo, porque ele é leve. E desta forma, Jesus está dizendo: a religião que eu ofereço para vocês é uma religião pura, é uma religião simples, uma religião que te leva de encontro com o Pai. Não é uma religião que te coloca preso a um dogma religioso, a uma placa de uma denominação, mas uma religião que te faz verdadeiramente cristã. Uma religião que te faz verdadeiramente cristão. Uma religião que te aproxima de Deus. Uma religião que te torna livre da cegueira e da podridão, da religiosidade falsa. Amém? Pensemos sobre isso, meus irmãos. Que Deus nos abençoe grandemente.